Senhor vai usar, nosso Deus fará. Aplauda Jesus bem forte, lá em cima, pessoal. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. O seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua não. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao seu 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 amor. Lá em cima as palmas, Deus Emanuel. Deus Emanuel, estrela, pão da vida, príncipe da paz grande, luz do mundo, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, pra Jesus com alegria nas palmas. Oh, oh. Aleluia. Oh. Deixou sua glória, você deixou sua glória, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa, se entregou. Eu não mereço, mas tua me alcança. Aleluia. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Lá em cima, bem bonito. Deus Emanuel. Deus Emanuel. Pão da vida, príncipe da santo, luz do mundo, oh glória, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Cadê as palmas? Cadê as palmas lá em cima? Oh, 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 oh. Aleluia! Oh, 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 santo, santo é o nome do Senhor. Levanta as mãos. Eu me rendo ao seu amor. Lá em cima as mãos. Se renda ao amor de Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Levanta as mãos assim, ó. Deus Emanuel, quero ouvir vocês. Deus Emanuel, estrela, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Das palmas. Galileu, Jesus. Lá em cima nas palmas. Oh, oh. Aleluia. Oh, oh.
aplaudir ao Senhor. Nós vamos começar a falar sobre os milagres de Jesus. Se você pegar, irmão, os relatos bíblicos dos milagres que Jesus fez, o apóstolo João escreveu que se tudo que Jesus fez e falou fosse escrito, no mundo inteiro não caberiam os livros. Assim disse o nosso irmão João. Mas nós temos os relatos dos evangelistas e eles falam dos milagres que o Senhor fez. Se você pegar entre um evangelho e outro, dá mais ou menos 37 milagres, falando dos milagres diretos. Porque a Bíblia fala que às vezes, por exemplo, só num culto, às vezes Jesus curava todo mundo. Então, às vezes, num culto eram centenas de pessoas curadas. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes, numa reunião, Jesus expulsava vários demônios. Então, era uma reunião e, sei lá, 30, 40, 50 pessoas libertas de demônio de uma vez. Quem está entendendo, diga amém. Então, eram muitos milagres que o Senhor fazia. Diga glória a Deus. Mas nós temos relatos específicos, 37. Eu peguei e resumi eles em 33. Por que 33? É a idade que os estudiosos da Bíblia concordam que Jesus deu a vida, que ele morreu. A Bíblia fala que quando ele começou o ministério dele, ele era de quase 30 anos. Então vamos colocar 30 anos. A Bíblia fala de Jesus participando de 3 Páscoas. Tem 3 Páscoas na Bíblia diferentes. Então se você colocar uma por ano, dá 3 anos. Na última Jesus morreu. Então 33 anos. Amém? Eu vou pegar esses próximos 33 dias, começando de hoje até o dia 2 de abril, que antecede a sexta-feira da paixão. E cada dia nós vamos falar sobre um milagre do Senhor Jesus. No dia que você estiver na igreja, eu falo na igreja. Mas nos dias que você estiver em casa, eu vou mandar um videozinho para você de 2, 3 minutos, dando uma palavra sobre aquele milagre do dia. Amém, pessoal? E vamos começar hoje falando sobre o primeiro milagre, que foi a transformação. Mas antes, deixa eu dar uma palavra de exortação para a igreja, em Mateus capítulo 11. Amém? Porque não é só falar dos milagres, não é só falar dos milagres e ver os milagres. É permitir que os milagres transformem a nossa vida. Mateus 11, versículo 20. Não é a mensagem principal de hoje, mas tem uma exortação para a igreja aqui. Quem achou, diga glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. No versículo 20, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó. Então, começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em ti se operaram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Gente, que coisa séria. De todos os lugares na Bíblia onde o Senhor Jesus fez milagres, e em cada lugar que ele pisou, pelo menos um milagre, uma grande obra aconteceu. Amém, pessoal? Mas tem 3 cidades que se destacam. Foram os 3 lugares onde Jesus mais fez maravilhas. Que lugares foram esses? 3 cidades. Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Elas eram cidades que ficavam à beira-mar. Eram vizinhas. Amém? E Cafarnaum, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Então Jesus morava ali. Imagina você saber que Jesus mora ali no bairro, que ele é seu vizinho. Esse era o privilégio do povo de Cafarnaum. Amém? E ele sempre estava por ali, naquelas cidades. Daí, às vezes, ele viajava, ia para Jerusalém, ia para os outros lugares.
Mas ali foi o lugar onde o Senhor mais fez milagres. Nessa cidade, Jesus expulsou demônios, curou enfermos, ressuscitou os mortos. Diga amém. Aquele povo viu maravilhas, viu prodígios como nunca ninguém viu. E nós só veremos algo parecido quando chegar o dia de ver o Senhor em sua glória. Amém? Porque naqueles dias era a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, como João escreveu. João 1,14 ele diz: nós vimos a glória dele, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Era Jesus em sua glória. Mas o que aconteceu? Aquele povo viu tanta coisa maravilhosa e eles não mudaram de vida. Eles estavam ali tendo o próprio Deus presente, fazendo maravilhas, fazendo sinais, diga glória a Deus, e todo dia eles acordavam do mesmo jeito e iam dormir do mesmo jeito. E é aqui, pessoal, que mora o perigo. Às vezes a gente vai andando com Deus e a gente começa a experimentar as maravilhas de Deus. Nós somos uma igreja que crê no poder de Deus. E nós temos visto o poder de Deus. Vocês aqui todos os dias veem as maravilhas de Deus. Eu fiz uma vigília na sexta-feira passada. Quem vê, irmão? Foi muita gente liberta de demônio, gente curada. As maravilhas de Deus, diga amém. Só que pode acontecer de alguém participar de um culto desse e voltar para casa do mesmo jeito. E não pode voltar. E quando eu falo de voltar do mesmo jeito, não estou nem falando de voltar para o pecado, que o crente não tem como o crente viver no pecado. Mas eu estou falando de voltar para uma vida comum. Nós que somos de Deus, nós não podemos viver uma vida comum. Jesus não me salvou, não salvou você, para que você seja apenas uma pessoa religiosa que frequenta a igreja e tem costumes religiosos. Irmão, Ele me deu vida para que eu seja, vamos dizer assim, para que eu transmita a vida dele onde eu estiver. Amém? Eu tenho que acordar todos os dias da minha vida cheio do poder de Deus e levar esse poder de Deus, levar Jesus, ser um testemunha de Jesus, aonde eu for. Amém? Se o crente, irmão, ele está num lugar e aquilo não causa nenhum impacto, então alguma coisa está errada. Porque não tem como, irmão. Aonde você vai, você tem o poder do Espírito Santo, você vai transformar vidas. Pessoas à sua volta vão mudar. Vai acontecer. Onde você trabalha, a vida das pessoas vai ser transformada por sua causa. Na escola que você estuda, irmão, eu posso falar para você, isso aqui eu falo para a glória de Deus. Quando eu me converti, eu ainda era estudante. Eu falo com tristeza que nos quase 4 anos que eu estudei, ainda, eu me converti, eu tinha 13 para 14. Então eu fiz o último ano do ensino fundamental, hoje é o 9º ano, na época era o 8º. Eu fiz o último ano convertido e os 3 anos do ensino médio. Crente, mas crente até o tutano do osso, como se diz, amém, pessoal? Na última escola que eu estudei na Univap ali de Jacareí, ali no Vila Branca, pessoal. Eu preguei para todo mundo, preguei para todos os meus professores, dei testemunho de Jesus para o diretor da escola, para o reitor da universidade, do campus lá. Preguei para todo mundo da minha sala. E eu vou falar para você, irmão, eu orei por gente na escola e vi gente ser curada. Vi gente se converter, voltar para Jesus. Amém? E isso aqui eu falo para a glória de Deus. Com tristeza eu digo, nesses 4 anos, além de mim, eu só vi uma moça que era de Deus. Crente eu encontrei um monte. Mas aquele crente que ser crente e não ser é a mesma coisa. Amém? Se ele não falasse que ele frequentava uma igreja evangélica, você nunca ia dizer que ele é de Deus. Porque você não vê nenhuma não tem o sal no teu tempero. Eu encontrei uma menina que era de Jesus, na Univap mesmo. Ela era da igreja do Evangelho Quadrangular e aquela menina era de Deus, ela era cheia do Espírito Santo. Ela louvava, falava de Jesus, era bonito, dava um testemunho, amém? Mas fora ela e eu não encontrei outro. Volto a dizer, crente eu vi alguns, amém? Mas alguém que fizesse a diferença eu não encontrei. E é tão triste, irmão, quando o crente está num lugar para não fazer diferença nenhuma. Irmão, aonde Deus colocou você é para você causar um impacto, para você mudar a história das pessoas. E eu não estou falando que você tem que fazer coisa grande, irmão. Às vezes é coisa simples. O Naamã estava lá enfermo, leproso. A menina que trabalhava na casa dele só precisou dar o endereço da igreja. Ela chegou para a esposa de Naamã e disse assim: se o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, lá em Samaria, lá tem um homem de Deus que curaria ele da lepra.
Naamã foi para Israel e voltou curado. Por causa daquela moça, daquela menina. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, você não precisa saber muito. O problema é que tem gente que nem o endereço da igreja ela sabe dar. E o pior de tudo é que às vezes ainda atrapalha fazendo coisa feia, contando mentira, dando calote, tanta coisa que vocês já viram por aí. Amém, pessoal? Irmão, Jesus estava naquelas cidades e aquele povo não mudou. Quando Jesus pregava, se arrependam, o povo falava, arrepender do quê? Nós já somos descendentes de Abraão, nós somos o povo escolhido. Chegou um dia que Jesus disse, acabou, chega. Palavra séria. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e Sidom eram cidades estrangeiras, fora de Israel, se lá tivesse acontecido o que eu faço aqui, aquele povo, eles se humilhariam, eles vestiriam pano de saco, era uma roupa de humilhação. No dia do juízo, vai ter menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, coisa séria. E tu, Cafarnaum, que te ergues ao céu, será abatida ao inferno. Aí Jesus fala, porque se eu tivesse pregado em Sodoma, aquele povo teria permanecido até hoje. No dia do juízo, o juízo vai ser pior para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Misericórdia. Eu falo isso e me arrepia, pessoal. Imagina, Sodoma e Gomorra, a cidade do pecado. Mas Jesus está dizendo que vai ser mais leve para Sodoma do que para aqueles que conheceram Ele e não tiveram uma mudança de vida. Eu conheço Jesus. Eu já vi, eu não ouvi falar, eu vi os milagres, eu vejo os milagres. Então isso tem que causar um impacto na minha vida, isso tem que causar um impacto na sua vida. Os milagres que eu vou apresentar a você nos próximos dias tem que causar uma mudança em você. Sua casa tem que ser diferente, você tem que ser diferente. Coloca no coração, eu não serei a mesma pessoa. Eu estou sendo curado para levar cura, eu estou sendo liberto para levar libertação. Amém? Estou prosperando para levar prosperidade onde eu for. Vou fazer a diferença. Amém, povo do Senhor? Agora vamos, então, para o primeiro milagre de Jesus mencionado na Bíblia, que muitos irmãos concordam, que está no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Amém? Falando aqui, pessoal, é claro que não é o primeiro milagre mencionado. O primeiro está lá em Mateus, Marcos, mas colocando em ordem cronológica dos acontecimentos. Amém? Muitos estudiosos da Bíblia concordam que esse daqui foi o primeiro milagre que Jesus fez. Principalmente por causa do versículo 11. João capítulo 1, versículo 11 diz, Jesus principiou assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. E manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse versículo dá a entender que foi ali em Caná da Galileia que aconteceu o primeiro sinal do Senhor. Diga amém. E como foi? Vamos lá, capítulo 2, versículo 1, diz a Bíblia, 2:1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para o que, igreja? Para as bodas. Então, em primeiro lugar, o milagre aconteceu não num casamento. Não numa cerimônia de casamento realizada por um sacerdote. O milagre aconteceu na festa de casamento, nas bodas, na comemoração. Amém? O Senhor Jesus vai até a festa. E aqui já há uma lição para nós. O casamento é uma coisa a ser celebrada, ser comemorada. Jesus nunca participaria de uma festa suja, mundana. Mas Jesus foi numa festa de casamento. Porque o casamento é uma coisa especial. Duas coisas sobre o casamento que eu queria mencionar a você. E eu digo dois problemas que a nossa geração, que a nossa cultura está colocando nas pessoas. Primeiro, as pessoas estão desvalorizando o casamento, tratando ele como se fosse uma coisa descartável. E não é. O casamento é uma coisa sagrada. A Bíblia diz que o casamento deve ser venerado, tratado como uma coisa santa e o leito sem mácula. Ou seja, existem pecados que são contra o casamento e não pode ser cometido. Amém? Uma vez perguntaram para Jesus a respeito do divórcio. Lá em Mateus 19, no versículo 3, perguntaram para Jesus, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E o Senhor Jesus responde no versículo de número, versículo 4, ele diz assim,
A Bíblia diz, ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez o que, igreja? Macho e fêmea. Deixa eu fazer um comentário. Tem gente que diz que Jesus nunca tocou nesse assunto, mas Jesus deixou muito claro que o Criador, Deus, o Pai, fez o que, igreja? Macho e fêmea. Eu acho que eu não preciso descer muito o nível, né? Já deu para entender. Deus não criou outra coisa. Deus criou o homem o que, igreja? Deus criou o homem macho e a mulher fêmea. O homem não apenas fisicamente é macho, como no comportamento, ele tem que ser masculino. Semelhantemente, a mulher tem que ser feminina. Deus não criou a mulher para ser masculina. Amém? Masculinizada, de comportamento, não. Isso aí, a pessoa está deturpando a criação de Deus. Aí alguém vai dizer, pastor, mas eu sinto que eu sou uma mulher que nasceu num corpo de homem. Eu nasci errado. Posso falar uma coisa para você? Todo mundo nasceu errado. Todos nós nascemos com pecado. Tem gente que nasce com tendência para roubar, matar, mentir para os outros. Tem gente que nasce com tendência para se drogar. Sabia disso? Todo mundo tem que nascer de novo. Amém, pessoal? O drogado tem que nascer de novo. Quem se prostitui tem que nascer de novo. Quem mente, quem rouba tem que nascer de novo. Amém? E o homem que acha que nasceu num corpo errado tem que nascer de novo. Quando ele nascer de novo, ele vai entender que ele nasceu direito, que Deus não errou, não. Amém? Do jeito que Deus te fez, você é, Deus não errou nem um pouquinho. O homem nasceu para ser macho e para ser um machão mesmo. E não é ser bruto, grosso, duro, mas para ser forte, para ser viril, para ser protetor, provedor, para ser bênção dentro de uma família. A mulher também, para ser graciosa, delicada. Isso não significa que ela vai ser fraca. Amém, pessoal? Não é porque a mulher é delicada de comportamento, gentil de presença, que agora ela se tornou fraca. Ela pode ser muito forte, pode carregar, às vezes pode carregar mais peso que homem. Amém, pessoal? Tem um amigo meu que ele estava na academia, ele foi revezar um aparelho com uma moça e ele se machucou porque na hora que ele viu que ela estava levantando mais peso que ele ficou com vergonha. Falou assim, não posso ficar por trás, né, pessoal? A moça vai falar que ele foi levantar o mesmo peso e se machucou. Então, a mulher pode sim, às vezes, até fisicamente, às vezes por costume, por hábito, por trabalho, né? Ela pode, às vezes, ter até mais força que o homem. Mas não é por isso que agora ela vai ser a masculina. Não, ela continua sendo feminina, delicada, como Deus a criou para ser. Quem entendeu, diga amém. Mas aí vamos para o assunto do casamento. O versículo 5, Jesus fala, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois o quê? Numa só carne. Olha o que o Senhor vai dizer agora, versículo 5. Assim, não são mais dois. Como assim? Olha para o pastor. Como é que não são mais dois? Permanecem sendo dois indivíduos, mas já não vivem mais duas vidas. Não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe. Não existe eu, homem casado, viver uma vida e a minha mulher viver outra. Nós dois vivemos a mesma vida. Amém? Ainda que eu possa trabalhar com uma coisa que ela não entende nada, ainda que ela possa ter coisas que ela faz das quais eu não entendo. Mas tudo que eu faço com ela no propósito, e a mesma coisa é ela. Eu posso pegar um avião e mudar lá para o Japão e para o outro lado do mundo. Eu continuo sendo casado com ela. Ela continua sendo minha esposa. Deus uniu. Quem entendeu, diga amém. Então, não trate o casamento como uma coisa descartável. Os fariseus, eles olham para Jesus no versículo 7 e eles falam assim, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus fala, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo, versículo 9, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. A palavra prostituição aqui, lá no texto original, no grego, a palavra é porneia, que traduzido para o português pode ser traduzido como relações sexuais ilícitas. O que é uma relação sexual lícita, permitida? É aquela que acontece entre marido e mulher dentro do casamento. Fora disso, não é permitido por Deus. Duas pessoas solteiras estão tendo relação sexual, estão praticando fornicação. Um homem casado
procura uma mulher fora do casamento, que não é a esposa dele, ele está praticando adultério. Amém? Solteiro ou casado, consome pornografia, está praticando prostituição, não pode. Quem está entendendo, diga amém. E outras práticas que os irmãos e as irmãs entendem. Jesus está dizendo que essas coisas não devem haver no casamento. E existem casos onde essas coisas chegam a dar até permissão. Não é? Quando fala permissão, não é que pode. Não é que Jesus está falando separa, mas às vezes o caso é tão grave que o divórcio acaba sendo um remédio para aquilo. O homem larga a mulher, abandona ela e vai viver uma vida leviana, se prostituindo. Às vezes ela está lá orando por ele, Senhor, traz meu marido de volta, mas ele não quer saber. Ele abandonou ela e ainda está vivendo uma vida de pecado. Essa mulher, ela está livre para viver a vida dela. Ela foi abandonada, foi largada. Amém? Apesar que eu já ouvi casos de mulheres que não aceitaram. Que passaram, às vezes, anos da vida orando. E homens também. Jesus, o Senhor vai salvar. Ele está lá na mão do diabo, mas ele é meu. E Jesus um dia salvou, um dia trouxe. E hoje é o melhor marido do mundo, é a melhor esposa. Deus pode fazer a obra, diga a glória a Deus. Mas a questão é, fora disso, Jesus está dizendo que não há permissão. Ele vai dizer, quem casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Palavras do Senhor, não são minhas palavras. Amém? Esse é o primeiro problema. As pessoas hoje, enjoei, cansei, vou largar. Não é assim que funciona. Casamento é uma coisa sagrada, não é uma coisa descartável. Jesus se faz presente. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa é a cultura dos nossos jovens de pensar que casamento é besteira. Quando eu falo dos nossos jovens, da nossa geração. Amém? Eu ainda venho de uma geração, apesar de eu não ser tão velho assim, mas eu ainda venho de uma geração onde o homem era doutrinado para ser um pai de família. Eu cresci com esse pensamento. Isso era passado para a gente. Um dia você vai casar e você vai ter a sua família. Você será o provedor, você vai trabalhar, você vai ter seus filhos, você vai construir a sua casa. Amém? E esse é o pensamento de Deus. Só que hoje, a nossa cultura está dizendo o quê? Que casar é besteira. Você vai casar para quê? Para ser escravo, para perder tudo, casar para largar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tanto os nossos rapazes como as nossas moças. As pessoas não querem casar. Você fala de... E quando casa, o jovem casou, você fala de filho, parece que você está falando de demônio. E quando é que vai chegar os filhos? Deus me livre, está amarrado. Não. Amarrar, você amarra demônio. Amém, pessoal? Amém, gente? Filho, não é que você vai fazer filho aí sem responsabilidade. Mas filho você não amarra. Filho é bênção. É bênção de Deus. Cada criancinha que nasce nesse mundo é um servo potencial do Senhor que vai fazer a obra. Amém, gente? Só que colocaram na cabeça da gente que filho atrapalha a vida, que casamento atrapalha a vida. Isso é o pensamento do diabo entrando na sociedade. Irmão, casamento é bênção. É fácil? Muitas vezes não. Tem que falar a verdade. A pessoa que às vezes tem o ministério do celibato... atenção para o que o pastor está falando. O ministério do celibato. O que é o ministério? É a pessoa que ela não tem em si a necessidade do casamento. Ela entendeu que ela não tem um chamado para ser casado, para cuidar de uma casa, que a vida dela é para servir a Deus. Amém? Alguns têm esse chamado, pessoal. Alguns têm. Na continuação do texto ali de Mateus 19, o Senhor Jesus fala que alguns, pelo reino de Deus, se fazem eunucos. O eunuco não tem a ver só com a questão da castração, tem a ver com a questão da negação. A pessoa renuncia a essa parte da vida dela. Eu vou viver para servir a Cristo, não vou casar. Alguns têm esse ministério. Amém? Mas olha para o pastor. Quando a pessoa tem esse ministério, ela não vai viver abrasada. Ela vai viver feliz com a condição dela. Você pergunta para ela, você não tem vontade de ter uma família? Ela, não, eu estou bem assim. Eu dedico todo o meu tempo para Deus, eu vivo para Jesus. Amém? Alguns têm esse chamado, homem e mulher. E mais uma vez, tá, pessoal? O homem que tem o chamado do celibato não é porque ele é feminino, não tem nada a ver. O homem ele pode ter o chamado para não se casar, mas ele vai continuar sendo masculino, forte, como o homem tem que ser. A mulher é a mesma coisa. Ela tem o ministério do celibato, ela não vai ser mãe, ela não vai ser esposa. Ela vai dedicar a vida a servir a Cristo. Algumas têm esse chamado. Mas ela não vai ser masculina. Não, ela continua sendo
feminina, graciosa, como as irmãs devem ser. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, irmão, o cidadão vive abrasado, tomado de desejo, a Bíblia diz que é melhor casar do que abrasar. Se não pode se conter, diz Paulo, é melhor que se case. Algumas pessoas precisam atentar para isso. Aí eu não quero casar porque é besteira, tá? Não quer casar, mas daí fica cobiçando tudo que é mulher, fica com um aqui, fica com outro, tá pecando, não pode. Quem está entendendo, diga amém. Mais uma vez, irmão, casamento dá trabalho? Às vezes dá. Mas não tem nada para amadurecer você como um casamento. O casamento, irmão, me tornou uma pessoa muito mais humilde. Me tornou uma pessoa muito mais paciente. Amém? Você aprende, irmão, é uma coisa bonita você ver como Deus pega pessoas tão diferentes e coloca dentro da mesma casa. É verdade ou não é? Sim ou não? Os homens, geralmente, eles têm uma coisa que são deles. Eles são, às vezes, mais simples, mais rápidos para algumas coisas. Você precisa sair de casa às 6 horas, o homem normalmente 10 para 6 ele vai se arrumar e 6 horas ele está pronto. É assim ou não é? E contando que ele toma banho, troca de roupa, arruma o cabelo, passa perfume, ele faz isso. Amém, irmão? A mulher, quando ela vai sair às 6, normalmente ela começa a se arrumar às 4. Não é desse jeito, irmãs? Não estou exagerando? Os meninos solteiros que estão aqui é desse jeito. Amém? Irmão, a vida é muito mais simples. O homem costuma ter um shampoo que serve para lavar o cabelo, o corpo, o carro, a louça. É verdade ou não é? A mulher tem é verdade, a mulher tem um para o cabelo, um para o rosto, um para a mão, um para o pé. É tudo específico. E outra coisa, é um para a segunda, um para a terça, um para a quarta. Amém ou não? Não é desse jeito, sim ou não? E que coisa linda, irmão. Que Deus pega duas pessoas tão diferentes e coloca os dois para viver numa casa só. Olha só como é que Deus é tremendo, né? E glória a Deus. Essa é a graça, irmão. Essa é a graça. É você entrar na vida de uma pessoa para transformá-la e ser transformado por ela. E os dois juntos caminharem para o céu. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Eu estou falando assim, mas tem irmão que também tem um sabonete para o rosto, né? Um para o cabelo, né? Olha para o irmão e fala, os tempos estão diferentes. É verdade ou não é? Tem uns irmãos aqui que são da época que só passava sabonete de coco na cabeça. Quem é dessa época aqui? Deixa eu ver. Se você falasse pro seu pai que você ia comprar um shampoo, ele olhava para você e falava, vira homem, rapaz. Mas os tempos estão mudando. Isso não é ruim, não. Tudo na sua graça. A questão é, olha para o pastor, casamento é bênção. Filhos são bênção. Amém? A recompensa é grande. Jesus estava ali na festa. Ele quer estar na festa da sua casa. Agora, algumas vezes, irmão, vem luta, vem. Olha só, versículo de número 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Versículo 4. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. 5. E sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Irmão, deixa eu fazer um breve comentário sobre Maria. Que pessoa maravilhosa, que mulher maravilhosa. Amém? Nossa irmã Maria. O que Maria é da gente, pessoal? Nossa irmã. Não, pastor, Maria é minha mãe. Não, minha mãe chama-se Célia Regina, minha mãezinha. Está lá em Jacareí. Amém? Maria é nossa irmã em Cristo. Jesus morreu por ela, como morreu por mim e por você. Diga a glória a Deus. Pastor, mas ela é mãe de Deus. Não, ela não é mãe de Deus. Você tem que entender. Ah, pastor, mas Jesus não é Deus? Jesus é Deus, mas é muita maldade você falar isso. Sabe por quê? Os religiosos falarem isso. Porque Maria não gerou a natureza divina de Jesus. O Senhor Jesus, entre nós, ele foi totalmente humano. Precisou nascer de uma mulher. Por isso teve Maria. Diga glória a Deus. Mas ela não teria condição de gerar a natureza divina de Jesus, porque o Senhor Jesus é antes de tudo. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmão, Jesus é o Criador. Amém? O Pai, com ele, criou todas as coisas. Amém? Então, muito antes de Maria entrar no projeto de Deus, o Senhor Jesus já existia. Ele não foi criado, ele não é uma criatura, ele é eterno, sem princípio e sem fim, como o Pai é.
como o Espírito Santo é. Amém? 3 pessoas, mas um único Deus, o mistério da Trindade que outro dia eu falo com você. Então, entenda o seguinte, Maria é mãe de Jesus? Sim. Jesus humano, como homem. Diga glória a Deus. E como homem, Jesus se sujeitou a Maria. Enquanto criança, a Bíblia fala que ele obedecia a Maria. Amém? Como jovem que era, a Bíblia fala isso. Aquele mandamento de honrar pai e mãe, Jesus cumpriu na prática, nascendo numa família e obedecendo aqueles que o pai colocou para criá-los. A mulher que Deus usou para colocá-lo no mundo, para criá-lo, para amamentá-lo, para sustentá-lo. O homem que Deus colocou para protegê-lo, para provê-lo. Jesus era sujeito a eles, diga amém. Só que existe uma natureza divina em Jesus que está muito acima de Maria, está muito acima de qualquer irmão mortal, pessoa mortal. Amém? Bom, fiz esse comentário só para explicar isso para vocês. Estou falando mal de Maria de forma alguma. A Bíblia fala que ela é agraciada, como todos nós somos agraciados. Porque o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Graça não é mérito. Se é mérito, então não é graça. Quem está entendendo, diga amém. Se eu vou no restaurante e eu pago a conta, eu não comi de graça. Amém? Agora, se eu vou, outra pessoa pagou e eu comi, então eu comi de graça. A graça é uma coisa que eu recebi sem fazer por onde. O anjo falou para ela, você é agraciada. É mesmo, como todos nós somos. Diga glória a Deus. Então ela foi agraciada, sim. Ela é exemplo para nós em muitas coisas. Diga glória a Deus. Mas nós não podemos dizer que ela é o que a Bíblia não diz que ela é. Amém? A religião fala que ela morreu, que ela subiu assunta ao céu, incorruptível, imaculada, sem pecado. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que todos pecaram. Isso está incluindo ela também. Todos pecaram. Ela também tinha o pecado. Não estou dizendo que ela era pecadora. Amém? Pecadora não, era uma santa mulher de Deus. Mas a natureza do pecado estava nela como está em toda a criação. Jesus precisou morrer por todos nós, precisou morrer por ela também. Ele era o salvador dela, como ele é meu salvador e seu salvador. Então ele é nossa irmã em Cristo, nós vamos encontrá-la lá no céu, vamos amá-la, diga glória a Deus, mas como ela é, não como a religião diz que ela é, sem nenhum fundamento da palavra de Deus. Amém? Agora, é errado o que alguns irmãos fazem. Tem irmão que lê a Bíblia e quando chega na parte de Maria, ele quer pular a página. Não, irmão, a história dela está ali. Você pode ler, pode falar dela e pode aprender muito com ela. Diga glória a Deus. É errado essa idolatria que existe com a pessoa dela. Mas aprender com ela, olha que lição maravilhosa que Maria nos ensina. Primeiro, a Bíblia vai dizer para nós que ela está na festa com Jesus e quando acaba o vinho, ela procura Jesus para falar a verdade. Ela diz, eles não têm vinho. Você quer solução para a tua vida? Não esconda que acabou o vinho. O vinho aqui na nossa prática agora aqui significa alegria que talvez acabou. Tem gente, meu irmão, que a alegria foi embora, mas ela está vivendo uma vida de aparência. O casal, na foto do Instagram, os dois estão lá, né? Tira foto, coloca. Hoje em dia você coloca musiquinha na foto, né? Não tem? Você tá lá os dois lá, né? Amor para sempre, a musiquinha. Tá lá os dois, né? Só que olha pro pastor, depois que a foto saiu, ele sai fora, negócio. Negócio, olha, imagina. Olha pro irmão e fala, tá terrível, irmão. Esses dias atrás a irmã reclamou comigo que ela chegou pro marido e falou, fala uma coisa doce para mim. Ele olhou para ela e falou, rapadura. Tá terrível, né, irmão? Olha pro irmão e diga, não é assim, irmão, tem que ser doce. Diga glória a Deus, né? Então, eu tô pensando em umas coisas aqui, mas é melhor não falar, senão vai pesar muito. Mas a questão é, irmãos, tem que haver verdade. E na vida de muita gente não está havendo verdade. Ela não está procurando Jesus para falar que o vinho acabou. Ela vem para a igreja e faz uma oração religiosa. Deus, eu te amo. Mentira, irmão, ama nada. Está vivendo no pecado, fazendo coisa errada. Tem que falar a verdade. Senhor, eu estou aqui porque eu tenho que ser mudado. Eu não posso ser esse homem que eu estou sendo. Diga amém. E existem casos que você tem que procurar alguém para pedir ajuda. É como uma pessoa que às vezes está doente e ela acha que se ela esconder, o problema não vai sair sozinho. Você tem que procurar alguém e falar. Às vezes o casamento está sendo destruído porque o casal não tem mais intimidade. Não sei quanto tempo que um está olhando para uma parede e o outro está olhando para outra, e não pode ser assim. Mas às vezes tem um problema físico que está impedindo.
Um irmão numa outra cidade, não vou falar onde foi, nem quando foi, mas isso aqui é anos, tá, pessoal? Nunca vou usar o púlpito para expor a vida de ninguém. Mas um irmão me procurou e falou: pastor, meu cunhado, casado com a minha irmã, tem mais de 10 anos que os dois não têm vida de marido e mulher. E era um senhor jovem ainda, tinha uns 50 anos, jovem. Podia estar vivendo a vida feliz com a esposa, mas os dois não tinham mais vida de casal. E eu falei, mas por que ele não procura o médico? Ah, pastor, ele falou que tem vergonha, o que o médico vai pensar dele? Eu falei, meu Deus, que coisa. O que o médico vai pensar? Mas o que a esposa está pensando todo dia? Amém? Não é isso, tem que falar a verdade. O nosso pastor Jaime conta, ele falando aqui por cima, ele disse que uma vez ele atendeu um casal, deu orientação, estava o mesmo problema, os dois não conseguiam se realizar como marido e mulher. Ele foi no hospital, o médico receitou um comprimidinho que colocava debaixo da língua. O irmão tomou aquilo, acabou todo o problema que ele tinha, os dois começaram a ser tão felizes. Às vezes é uma coisinha tão bobinha, irmão, um comprimidinho, um remedinho. Ai, pastor, o senhor está falando para tomar remédio? Eu não estou falando para ninguém tomar remédio, quem sou eu? Quem indica remédio é o médico. O que eu estou falando é que a pessoa tem que procurar uma solução, não esconder. E outra coisa, irmão, o remédio não anula a fé, não é porque você está tomando remédio que você não é de Jesus, não. Faça o tratamento, procura quem tiver que procurar e creia no poder de Deus. Tem irmãos nossos que às vezes estão passando por um tratamento pesado, tem gente aqui na igreja que está fazendo radioterapia, quimioterapia, a pessoa, claro que ela é de Deus, amém? Mas ao mesmo tempo que ela está ali fazendo, ela está orando, Senhor, eu creio no teu poder. Eu creio que o próprio médico vai falar, não precisa mais, sumiu o mal, desapareceu, você foi curado. Deus não é poderoso para fazer? Sim ou não, pessoal? Eu vejo Deus fazer todo dia, Ele pode fazer por você. Uma coisa não anula a outra. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. Então a medicina coopera também, o médico coopera também. Amém? Agora, é claro, nós cremos que Deus pode fazer algo maior, mas a pessoa precisa falar a verdade. Precisa procurar o pastor, procurar quem tiver que procurar e falar. Eu vou falar uma coisa aqui que alguém vai ficar até chocado comigo. Dependendo do caso, procurar às vezes um psicólogo. Precisa conversar com alguém, porque minha cabeça não está boa. E você sabe que eu conheço psicólogo, tem uns aí que são perturbados, mas precisa orar por eles. Mas, me perdoa, aqui na nossa igreja não tem. Mas, irmão, posso falar para você, tem muitos que são de Deus. Tem muitos que são de Jesus, que dão uma boa palavra, diga a glória a Deus. Tem uns que é complicado, irmão. O rapaz chega lá todo cheio de dúvida, não, você tem que se aceitar do jeito que você é. Não tem que aceitar nada não, está amarrado em nome de Jesus. Mas tem uns que são de Deus, que têm bons conselhos. Com a direção do Espírito Santo, você vai fazer tudo certo. Amém? Bom, Maria procurou Jesus e falou a verdade. A resposta de Jesus para Maria é uma coisa muito assim questionada na Bíblia, dos estudiosos. Porque Jesus olha para ela e fala, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha? Parece que Jesus está sendo mal educado com Maria. Jesus não está sendo mal educado com Maria. A palavra que nós traduzimos para o português como mulher, lá no texto original, também significa senhora. Então pensa num filho que vai falar com a mãe e fala, senhora, ele não está sendo educado? Jesus estava sendo muito educado ao falar com Maria. Mas ao mesmo tempo ele estava colocando ela no lugar dela. Ainda não é a minha hora. Irmão, nem Maria, nem ninguém pode mexer no tempo que é de Deus, na soberania dele. Ele é o Senhor. Quem decide como fazer, a hora de fazer, é Ele. E nós temos que ser submissos à vontade dele. E mais uma vez nisso Maria nos ensina também. Porque daí Maria vai chegar para os empregados, para os servos que estavam ali, e ela vai dizer, façam tudo que ele mandar. E esse é o segredo da vitória. O segredo da vitória é fazer tudo o que Jesus manda. Diga a glória a Deus. Maria não manda nada, ela não pede nada. Ela fala que você obedeça a Jesus. Se você obedecer a Jesus, você vai ter vitória. Diga amém. E aí vem o processo do milagre. Irmãos, entenda uma coisa. Milagres não acontecem de qualquer jeito. Você nunca vai estar andando na rua e vai tropeçar. Olha o milagre. Não. Milagres precisam ser provocados. Amém? O milagre é uma semente que você tem na sua mão e que você vai ter que plantar. E você vai colher. Diga amém. O detalhe é plantar a semente. Porque tem gente que quando está com a semente na mão, ela fala, eu não vou plantar, eu vou comer. E ela come a semente. E ela perde o fruto que ia vir depois. O milagre é o fruto. Quando você tem a coragem de obedecer, o milagre vem. Milagres precisam ser provocados. Amém? A Bíblia vai dizer para nós que ali tinha 6 talhas de pedra. Está aqui ó, no versículo de número 6. 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus.
E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. A gente não usa mais essa medida de metreta. Mas se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, vai estar escrito 80, 120 litros. Então a gente chega à conclusão que uma metreta são 40 litros. Cada uma, elas não eram iguais. Tinha umas que cabiam 120 litros, umas que cabiam 80. Vamos jogar pela média. A média de 80 a 120 é 100. 6 talhas, 600 litros de água. Jesus fala para eles, encham até em cima. Capítulo 2, versículo de número 7. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. É essa parte da história que eu tenho frisado com a igreja. O milagre de Deus, ele é uma coisa muito rápida. O poder de Deus, ele é maravilhoso. E às vezes quando Deus faz um milagre é assim, é num momento. Amém? Você dorme uma pessoa, acorda outra. Deus faz assim, diga amém. O problema não está em Deus fazer, é até Deus fazer o que você está fazendo. Porque tem sempre alguma coisa que Deus vai pedir. Tinha 6 talhas de pedra que cabiam 600 litros de água. E Jesus disse, é para encher até em cima. Irmão, se fosse hoje era moleza. Hoje você pega uma mangueira, você bota lá e você vai assistir televisão. Sim ou não? Mas nós estamos falando de uma época que não tinha água encanada. Era um poço para a cidade inteira. Então imagina, eu estou aqui na minha casa, o poço está meia hora indo, e às vezes meia hora para ir, meia hora para voltar, 1 hora. Amém? Os empregados tinham que pegar o vaso, botar no ombro, andar, pegar água, voltar. Quem está entendendo, diga amém. Derramar, encheu? Não, vamos lá, vamos voltar. Para transformar água em vinho, Jesus deu um toque. Leva lá para o mestre sala. Para encher aquelas talhas deve ter levado algumas horas. E é sempre assim, irmão. Eu estava pregando esses dias atrás da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem lembra? Para multiplicar, Jesus só precisou pegar na mão e levantar. Pai, graças te dou. Distribuiu e todo mundo comeu. Só que para Jesus fazer isso, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus mandou organizar todo mundo. Põe em grupo de 50 e de 100. Meu irmão, organizar a gente dá um trabalho que você não tem ideia. Você bota a pessoa no lugar e você fala, fica aqui. Você vira as costas. Quando você vai olhar, cadê a pessoa? Sumiu. Para Jesus multiplicar o pão foi 5 minutos. Para organizar todo mundo do jeito que Jesus queria, deve ter levado algumas horas. Até estar todo mundo no lugar. E é isso que você tem que entender. Deus pode mudar a tua vida. O problema é a bagunça que a tua vida está. Até você colocar tudo em ordem, meu irmão. Tem gente que tem que fazer uma reforma na vida dela. E às vezes é isso que está demorando. Amém? O milagre já está ali na mão do Senhor para Ele te entregar. Mas você está com uma bagunça. A casa está bagunçada. E se fosse só a bagunça, meu irmão, de ter uma louça para lavar uma roupa, isso era tranquilo. Isso aí, às vezes, num dia você resolve. Um final de semana você bota a tua casa em ordem. Amém ou não? O problema é a bagunça, irmão. A bagunça que algumas pessoas têm na cabeça, no coração. Irmão, tem casal que é uma bagunça, não sabe conversar, irmão. 50 anos de casado, você vai ver os dois conversando, parece 2 crianças brigando. Você já viu criança quando quer brinquedo? Eu tenho 3 crianças, o Pedro Paulo não conta que ele já está rapazinho, mas eu tenho 2 pequenos lá em casa. Irmão, tem 200 brinquedos espalhados no chão. Quando um põe a mão num, o outro quer o mesmo. Amém? E aí grita, o que? E bate, pega o brinquedo e tal. Aí você fala, é criança, mas de vez em quando você pega uns irmãos de 60 anos que quando briga com a mulher é criança também. Mesma coisa. Cadê teu marido, irmã? Foi para casa da mãe dele. Criança. E aí, você pega os dois e bota na frente, meu irmão, começa a levantar a voz e gritar, é terrível, irmão. Tem umas irmãs que o marido começa a falar, ela pega a faca, eu sou da Paraíba. E passa no chão. Aqui em São José não tem isso, não. Olha para o irmão e fala, aqui tem isso, irmão? Tem não, né, irmão? Não, mas irmão, tem coisa, irmão. Tem marido, tem homem que você vai conversar com ele, ele fica bravo, eu vou pegar o 8, maluco. E eu tô falando de gente da igreja. Não da nossa igreja, que da nossa igreja não tem. Olha para o irmão e fala, vê se tem não, né, gente? Mas tem, irmão, olha a reforma que Deus tem que fazer na vida da pessoa.
O cidadão é de Jesus, é da igreja, mas ele quer falar igual o maluco do mundo. Não, mexe comigo pra você ver. Com o que você está mexendo, rapaz? Irmão, se converte, pelo amor de Deus, você tem que falar igual Jesus. Vai ficar falando igual o diabo, igual o filho de Satanás, pelo amor de Deus. Muda isso aí. Amém, irmão? Amém? O negócio é esse de você ser de Deus. Porque eu não tenho sangue de barata. Eu também não, eu tenho o sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Quem mexer com você, meu irmão, tem que saber que está mexendo com ovelha, não com cobra. Amém? A cobra, meu irmão, se apertou, ela bota os dentes para fora, dependendo da joga veneno em você. Agora a ovelha não. A ovelha você pode apertar o que for, não tem veneno. Eu estou pregando para as ovelhas do Senhor? Amém ou não? Você está entendendo a bagunça que às vezes é? A pessoa até mudar isso, até tirar essa bagunça da cabeça dela, da boca dela, da vida dela, às vezes leva um tempo, às vezes são anos, irmão. Tem gente que está há anos na igreja e ainda não arrumou a bagunça. Mas na hora, meu irmão, que sair isso. Amém? Olha para o pastor. As talhas tinham que estar cheias até em cima. Não dava para ter espaço para mais nada. Na hora que você estiver cheio de Deus, que não tiver mais espaço para mentira na sua vida, espaço para maldade, aí você verá a transformação. E aí foi lindo demais, gente. Porque daí Jesus mandou pegar, versículo de número 8. Tirai, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Gente, que coisa maravilhosa. Jesus está guardando algo melhor para nós. Olha para a irmã e fala: o melhor de Deus está guardado para você. Ah, pastor, o melhor de Deus já veio, foi Jesus. Amém, eu concordo. Mas eu estou falando da sua vida. Os melhores dias estão chegando, diga amém. Agora, posso falar uma coisa? Teve gente que foi embora da festa. Porque nesse negócio de encher, olha para a irmã e fala: tem gente que é muito apressado. É muito apressado. Um amigo meu estava me contando, não vou falar quem foi, porque ele falou que ele viu um rapaz na rua, e ele falou assim: vou te ajudar. Quer ajuda? Vou te internar. O rapaz estava lá. Tá bom, eu quero. Pega essa sacola e carrega comigo até em casa. E ele disse que no caminho, enquanto ele estava indo, ele estava pensando assim: eu vou chegar lá em casa, vou fazer um café para ele, vou comprar uma roupa nova para ele, e vou pagar a internação dele. Olha só quanta coisa, amém, irmão? No meio do caminho, o camarada falou: estou cansado, não quero mais não, pega a sua sacola. Às vezes a gente faz a mesma coisa. Está tudo preparado, o plano de Deus está todinho, amém? Mas no meio do caminho a gente não aguento mais esperar, cansei. Como acontece? Imagina, irmão, aquele povo pegando e enchendo o vaso, derrama água. Deve ter gente na festa que deve ter falado: ai, que bagunça, vamos embora, não tem vinho. Quem foi, perdeu. Quem esperou, provou o melhor vinho que alguém já provou. Igual aquele, a gente só vai provar no céu. Amém? Olha para o irmão e fala: ainda bem que você não tem pressa. Assim que você está esperando, diga: você vai provar o melhor de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos amados, se levantem em nome de Jesus. Em nossa vida nós veremos o melhor de Deus acontecer. Glória a Deus. Posso ver, aleluias, em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas, sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Oh glória, posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer. Posso ver oh glória, sendo liberada sobre mim.
aleluia, sendo liberada sobre mim. Agora erga as mãos e declare: hoje o meu milagre vai chegar. Hoje o meu milagre. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, sua morte, sua cruz, Deus derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas, oh glória dos mil. A igreja do Senhor declare: hoje o meu milagre, hoje o meu milagre vai. Eu vou crer, eu vou duvidar. O preço que foi pago, o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, me dá vitória, me dá vitória. Nesta hora, me dá vitória, Senhor, me dá vitória. Oh glória a Deus, me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre, hoje o meu milagre. Eu vou o preço que foi ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, meu irmão, feche os seus olhos, coloque as mãos no coração por um momento. O primeiro milagre que Deus quer fazer na sua vida é te libertar do pecado. Se você tem sido escravo do pecado, da desobediência, da imoralidade, da desonestidade, seja o que for que você tem feito contra Deus, nesta hora, o sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus te lava de todo o pecado. Confesse a Deus, diga: Senhor, me limpa, me purifica. Eu tenho sido falho, pecador. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso da sua misericórdia. E agora, meu irmão, agora, minha irmã, receba o perdão de Deus. Receba agora a misericórdia e a graça do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Seja perdoado. Se você caiu, Ele te levanta. Se você está sujo, Ele te limpa. Confesse a Deus o pecado e diga: Senhor, eu vou abandonar, eu vou largar tudo que é errado. A partir de hoje eu quero andar na obediência, ser fiel a Deus. E assim o Senhor te capacita a ser, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. E agora levante a mão direita para o céu e diga: eu creio no poder do sangue de Jesus, que me limpa, que me lava, me purifica de todo pecado. Diga: obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor. Esta mão que você levantou está abençoada, irmão. Coloque ela assim na sua testa, assim, só por um momento.
E o poder de Deus está entrando na sua vida agora. E está arrancando todo o mal. Está destruindo toda enfermidade, toda doença, toda dor. O Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará.